Moisés jamais viu o início do universo. Ele não testemunhou o instante em que a luz rompeu a escuridão primordial. Não estava presente quando os oceanos foram delimitados, quando a terra seca apareceu, ou quando a humanidade deu seu primeiro suspiro sobre a face da terra. Mesmo assim, milhares de anos depois desses acontecimentos, foi ele quem registrou, em palavras, uma das narrativas mais impactantes e influentes da história da humanidade: o livro de Gênesis. E isso levanta uma pergunta inevitável: como alguém que nunca esteve presente nesses eventos conseguiu descrevê-los com tanta segurança, profundidade e autoridade? Essa questão atravessa séculos. Ela desafia estudiosos, provoca críticos e desperta a curiosidade até mesmo de pessoas sem qualquer formação religiosa. Afinal, estamos falando de um homem que viveu muito tempo depois dos acontecimentos que descreveu, e ainda assim, escreveu sobre eles como alguém que conhecia sua origem. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa investigação. Quem realmente foi Moisés? Que tipo de conhecimento ele possuía? Quais fontes poderiam ter chegado até ele? Existe base histórica para confiar no relato de Gênesis? E qual foi o papel da revelação divina nesse processo? Mais importante ainda, será que o primeiro livro da Bíblia é apenas uma antiga tradição religiosa, ou um testemunho preservado ao longo das gerações? A maioria das pessoas lê Gênesis sem parar para pensar na dimensão dessa pergunta. O texto simplesmente começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas raramente alguém pergunta: como Moisés sabia disso? Não é uma dúvida complicada. Não exige conhecimento técnico, nem debates acadêmicos complexos. É uma pergunta simples. Tão simples que uma criança poderia fazê-la. E justamente por isso, ela é tão poderosa. Porque ela toca diretamente na credibilidade do texto bíblico. Se Gênesis for apenas uma construção literária, criada séculos depois dos fatos, então ele pode até ter valor espiritual ou cultural, mas perde sua força como registro confiável da origem da humanidade. Nesse caso, ele seria semelhante aos antigos mitos de criação, produzidos por outras civilizações do Oriente Médio. Narrativas simbólicas usadas para explicar o mundo, moldadas mais pela imaginação coletiva do que por acontecimentos reais. Os babilônios tinham seus relatos. Os egípcios tinham os deles. Os sumérios também. Todos tentavam responder às mesmas perguntas fundamentais. De onde viemos? Por que existimos? Como o mundo começou? Mas Gênesis sempre se destacou dessas narrativas antigas por um motivo muito específico. Seu tom é completamente diferente. Enquanto os mitos pagãos descreviam guerras entre deuses, criaturas monstruosas e conflitos cósmicos caóticos, o texto bíblico apresenta um Deus único, soberano e absoluto, criando tudo através da palavra, de forma organizada, racional e intencional. Não há disputa, não há caos fora de controle, não há deuses competindo entre si, existe apenas Deus. E essa diferença é tão profunda, que muitos estudiosos reconhecem que Gênesis ocupa uma posição única entre os textos antigos da humanidade. Mas ainda resta a pergunta: de onde Moisés tirou essas informações? Existem algumas possibilidades que precisam ser consideradas com seriedade. A primeira delas é a tradição oral. Muito antes da invenção da imprensa, e até antes da popularização da escrita, povos antigos preservavam suas histórias por meio da memória coletiva. Genealogias, acontecimentos importantes e relatos sobre antepassados eram transmitidos cuidadosamente de geração em geração. Hoje, em uma sociedade acostumada a armazenar tudo em celulares e computadores, é difícil imaginar o poder da tradição oral no mundo antigo. Mas naquela época, lembrar era essencial. Famílias inteiras dedicavam-se a preservar suas origens. Histórias eram repetidas continuamente, passando de pais para filhos durante séculos. Isso significa que informações sobre Adão, Noé, Abraão e os patriarcas poderiam ter chegado até Moisés através de uma longa cadeia de transmissão cuidadosamente preservada. Além disso, muitos estudiosos acreditam que registros escritos antigos
também possam ter existido antes de Moisés. Civilizações anteriores já utilizavam sistemas de escrita muito antes do período do Êxodo. Os sumérios, por exemplo, registravam acontecimentos em tábuas de argila milhares de anos antes do nascimento de Moisés. O próprio Egito era uma potência intelectual. E é justamente nesse ponto que a história pessoal de Moisés se torna extremamente importante. Moisés não cresceu como um homem comum do seu tempo. Ele foi criado dentro da corte egípcia. Isso significa que recebeu acesso a uma das educações mais avançadas do mundo antigo. O Egito daquela época não era apenas poderoso militarmente. Era uma civilização sofisticada, organizada e altamente desenvolvida em áreas como matemática, engenharia, administração, astronomia e escrita. Os escribas egípcios passavam anos sendo treinados para registrar informações com precisão. Aprendiam diferentes sistemas de escrita, técnicas administrativas e preservação documental. Moisés foi formado nesse ambiente. Em Atos 7, Estevão declara que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Isso revela algo importante. Moisés possuía capacidade intelectual e técnica para produzir uma obra complexa e organizada. Ele não era apenas um líder espiritual. Era alguém preparado para registrar história. Mas sua trajetória não foi construída apenas dentro de palácios. Antes de se tornar o homem que libertaria Israel, Moisés passou por um colapso completo da própria vida. Após matar um egípcio que agredia um hebreu, ele fugiu para o deserto de Midian. O príncipe do Egito tornou-se pastor. E por 40 anos viveu longe do poder, da influência e do prestígio da corte. À primeira vista, parece uma derrota definitiva. Mas o deserto moldou Moisés de uma forma que o palácio jamais conseguiria. O Egito lhe deu conhecimento. O deserto lhe deu dependência de Deus. O Egito lhe ensinou liderança humana. O deserto lhe ensinou humildade. Foi naquele lugar silencioso e isolado que aconteceu o encontro que mudaria tudo. Diante de uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo, Deus chamou Moisés pelo nome. A cena descrita em Êxodo é impressionante justamente pela simplicidade. Moisés se aproxima, Deus fala, e a história da humanidade toma um novo rumo. Ali, Moisés recebe uma missão impossível: voltar ao Egito e libertar Israel. Mas ele recebe algo ainda maior. Ele entra em contato direto com o Deus que existia antes da criação do universo. Isso muda completamente a discussão sobre a origem de Gênesis. Porque, se Deus realmente falou com Moisés, então a fonte final dessas informações não seria apenas tradição oral ou registros antigos, seria revelação divina. E isso explica porque o texto bíblico fala sobre os eventos da criação com tanta autoridade. Ao longo dos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, vemos repetidas vezes Moisés sendo instruído a escrever acontecimentos importantes. Depois da batalha contra os amalequitas, Deus ordena que ele registre os fatos. Após a aliança no Sinai, o texto afirma que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Durante a jornada no deserto, cada etapa do caminho de Israel é documentada cuidadosamente. E em Deuteronômio, vemos Moisés concluindo um registro escrito da lei e entregando-o aos levitas para preservação. Tudo isso demonstra que escrever fazia parte da missão dele. Moisés não era apenas um homem que falava em nome de Deus. Era alguém encarregado de preservar a memória espiritual e histórica de um povo inteiro. Mas talvez a confirmação mais forte da autoridade dos escritos de Moisés venha séculos depois, através das palavras do próprio Jesus. Nos evangelhos, Jesus se refere diversas vezes aos escritos mosaicos como registros legítimos e confiáveis. Em João 5, ele afirma aos líderes religiosos: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Essa declaração é profunda. Jesus não trata Moisés como personagem simbólico ou lendário. Ele fala dele como um autor real, responsável por textos que carregavam um significado histórico e profético. Em Lucas 24, após a ressurreição, Jesus explica aos discípulos tudo o que as Escrituras diziam sobre ele, começando por Moisés. Isso coloca os escritos mosaicos
como ponto de partida de toda a narrativa bíblica. E aqui existe algo importante. Muitas vezes, críticos modernos afirmam que Jesus apenas repetia a tradição cultural da época, sem necessariamente validar sua veracidade. Mas esse argumento cria um problema sério. Os evangelhos mostram Jesus confrontando erros religiosos constantemente. Ele corrigia interpretações equivocadas sem hesitação. Se a autoria de Moisés fosse uma falsa tradição amplamente aceita, seria estranho que Jesus a reforçasse repetidamente sem qualquer esclarecimento. A forma natural como ele se refere aos escritos de Moisés sugere algo diferente, convicção genuína. No fim das contas, a pergunta como Moisés escreveu Gênesis talvez revele algo ainda maior. Talvez ela não seja apenas sobre Moisés. Talvez seja sobre a possibilidade de que Deus realmente tenha falado com a humanidade através da história. Porque se isso aconteceu, então Gênesis não é apenas um texto antigo tentando explicar nossas origens. É o início de uma revelação que atravessa toda a Bíblia e que continua impactando milhões de vidas até hoje.